Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o nosso estudo da Sentinela, estudo 48, que tem o tema Lições que aprendemos com o milagre dos pães. Então estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Estaremos fazendo agora o estudo da Sentinela, estudo 48, que tem o seguinte tema: Lições que aprendemos com o milagre dos pães. Então, o texto temático é o livro de João, o capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. O objetivo do nosso estudo é analisar o relato de João capítulo 6, que conta como Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão e ver que lições podemos aprender. Então, antes de iniciarmos, só gostaria de incentivar a todos já a se inscrever no canal, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe com outras pessoas esses vídeos, deixe o seu like no final do vídeo, isso é muito importante, para que esse YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do número 1. Qual era a importância do pão nos tempos bíblicos? Então o pão era o alimento básico das pessoas e era tão importante que às vezes a Bíblia se refere ao pão como alimento em geral. E além disso, o milagre de Jesus envolveu o pão. Pergunta 2. Em que situação milhares de pessoas precisaram de comida? Então foi quando Jesus mesmo, cansado, ensinou as boas novas para as pessoas que foram até ele. Ele sentiu pena das pessoas e ensinou até tarde da noite. Então algumas tinham comida e outras não. Pergunta 3. O que Jesus disse para os apóstolos fazerem? Então Jesus disse para os apóstolos: Eles não precisam ir embora. Deem-lhe vocês algo para comer. Para eles era algo impossível de se fazer, pois tinha mais de 5.000 homens. Pergunta 4. Que lições aprendemos de João capítulo 6, versículo do 11 ao 13? Então aprendemos lições muito importantes. Orar antes das refeições, quer estejamos sozinhos ou não, devemos sempre orar a Jeová. E aprendemos também de ser hospitaleiros e não desperdiçar nada. Pergunta 5. O que as pessoas queriam fazer com Jesus e como ele reagiu? Então as pessoas queriam fazer de Jesus rei, mas ele se retirou para o monte. Pergunta 6. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Então, assim como Jesus não se envolveu na política, nós também queremos agir e pensar como Jesus, apoiando o reino, pregando o reino e orando por ele. Pergunta 7. O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram? Então, diante de uma grande tempestade que seus discípulos estavam enfrentando, Jesus entrou no barco e parou o vento. E os discípulos ficaram tão impressionados que disseram: O Senhor realmente é o Filho de Deus. Pergunta 8 e 9. Por que a multidão foi até Cafarnaum procurar Jesus? Porque elas queriam mais comida. Jesus comentou que eles comeram dos pães e ficaram satisfeitos com o alimento que perece. Daí, ele incentivou eles a trabalhar pelo alimento que permanece pela vida eterna. Pergunta 10. O que as pessoas precisavam fazer para ter vida eterna? Então elas tinham que exercer fé naquele que Deus tinha enviado. Pergunta 11. O que mostrou que os judeus só estavam pensando em conseguir alimento físico? Foi que eles não aceitavam que precisavam exercer fé em Jesus. Tanto é que eles se perguntaram: que sinal o Senhor realizará para que possamos ver e acreditar no Senhor? Pergunta 12.
como Jesus mostrou o que é mais importante na vida? Então Jesus mostrou isso quando foi tentado por Satanás e mostrou que obedecer a Deus era mais importante do que o alimento físico. E no Sermão do Monte mostrou a importância da necessidade espiritual. Pergunta 14. O que a Bíblia diz sobre os alimentos que teremos no novo mundo? Então, Isaías 25, do 6 a 8, mostra que as pessoas vão ter acesso a uma grande quantidade de alimentos. Salmo 72, 16 promete que haverá fartura de cereal na terra. Isaías 65, 21 e 22 nos garante que iremos plantar e colher nosso próprio alimento. Pergunta 15. Que programa de instrução haverá para os ressuscitados? Então os ressuscitados precisarão desenvolver fé no sacrifício de Jesus. Então será uma alegria imensa ajudar os ressuscitados. Pergunta 16. O que vamos ver no próximo estudo? Então vamos continuar estudando o capítulo 6 do Evangelho de João, pois assim como os judeus precisavam prestar atenção no que Jesus estava falando, nós também precisamos. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira: como responderia? Que lição podemos aprender do que Jesus fez antes de distribuir os pães e os peixes para a multidão? Então aprendemos que sempre devemos agradecer a Jeová pelo alimento que Ele nos dá. A segunda pergunta: que exemplo Jesus deu quando as pessoas queriam forçá-lo a ser rei? Então Jesus nos ensinou a importância de não estar envolvido na política ou qualquer coisa que não seja o reino de Deus. Assim como Jesus, precisamos fugir. E a última pergunta: como podemos aplicar o conselho de Paulo em 1 Coríntios 10, 6 e 7 e 11? Então podemos aplicar por não deixar que coisas terrenas se tornem algo tão importante para nós ao ponto de deixarmos de lado as coisas dedicadas a Jeová. Se fizermos assim, poderemos ser rejeitados por Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.